imagina, eu tenho uma indústria. Eu produzo aço. Eu produzo aço para a indústria automobilística, para a indústria têxtil, para a indústria de maquinária agrícola. Então, por exemplo, imagina um cara que tem uma loja de carros. Se você é pobre, quantos carros você vai comprar lá? Talvez em um. Se você for classe média, rico, você compra um, você compra 2, talvez 3 carros. Você acha que o dono da concessionária quer que você seja rico ou pobre? Rico. É óbvio. Todo mundo que tem Rico. empresa, tem indústria, quer que as pessoas prosperem. Claro. Quanto mais dinheiro, quem tem empresa, quanto mais dinheiro o povo tiver, mais eu ganho dinheiro. Isso não é óbvio? Sim. Né? A economia cresce e tal. Quem é que não gosta que as pessoas saiam da pobreza? Eu lembro disso, pô, já falei, por mim, o Bolsonaro é um cara que nunca voltaria ao poder. Acho que ele fez muita besteira e tal. Mas, obviamente, que entre o Lula e o Bolsonaro, não votaria no Lula. Entre o Lula e o Beuzebu, né? Eu não votaria no Lula, né? Porque é um lazarento. Só te cortando, você viu Claro. por que ele falou essa semana, o Lula? Aí? Da jaca? Do PIB? Não. Por que o PIB não cresceu esse ano? Por quê? Porque a gente teve muito feriado no meio da semana. É porque esse é o primeiro ano que tem feriado no Brasil. O Brasil é um país que nunca teve feriado. Né? O ano que vem o PIB, o feriado vai cair no sábado. Aí o PIB, Aí vai o PIB bombar. vai crescer. Aí, não, eu falo, a Inglaterra que se cuide. Porque a gente, ano que vem, vai bombar. A zona do euro tá tremendo. A zona do euro, nesse momento, aí falou, meu Deus do céu, lá vem o Brasil. Feriado no sábado. O feriado no Brasil... Não, porque quando cai feriado no sábado, o Brasil bomba. Entendeu? Isso aí, gente, é cada idiota. Esse aí, a Marina falando dos nanomísseis, ninguém nem sabe o que é nano. E a pessoa me fala uma dessa, você viu ela falando dos nanomísseis que a gente tá jogando no... Não. Você não viu ela falando isso? Caraca. Eu não vi, não. Que eu falei que ela falou que a poluição, que hoje essa questão o planeta Terra é um planeta que tem uma estabilidade climática que é uma coisa difícil de acreditar. Eu lembro que tinha uma época que tinha umas guerrinhas na internet de ateu versus religioso. Eu acho essa idiotice do tamanho do mundo. Tinha até ficou famoso um tempo alguns canais de ateu. E eu acho isso de uma cretinice. E principalmente os de ateu. Eu não tenho religião, mas eu não sou ateu. Mas os canais de ateu, eles me incomodavam. Porque o cara, ele virou ateu hoje. Né? Ele acha que a partir do momento que ele virou ateu, ele se tornou uma pessoa mais inteligente que as outras. E todo mundo que é religioso, pra ele é burro, porque não vê a verdade. Então, tipo, Isaac Newton era burro, extremamente religioso. Era um cara burro pra caramba. Com certeza. Então, tinha essas briguinhas. E quando você estuda ciência, igual eu estudo ciência há muito tempo, cara, eu falei assim, eu não tenho religião. Gostaria de ter, eu não me orgulho de não ter religião. Eu tenho dificuldade de ter fé. Gostaria de ter. Aliás, sobre isso, uma vez eu falei sobre isso, cara, e eu recebi uma das mensagens mais bonitas que eu recebi, assim, que eu guardo até hoje. Faz anos que eu recebi. Eu recebi uma mensagem de um garoto, falando assim, pô, Léo, eu vi você falando que você gostaria de ter fé, mas você não consegue. Ele falou assim, ó, vai ter o evento da minha igreja, que é o evento nacional, vai ser tal lugar, dia tal, dia tal, dia tal. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai acreditar em Deus. Ele não era um pastor, não era nada, era um garoto. Mas eu vi a verdade nas palavras dele, que ele acreditava, eu tenho certeza que eu não ia ter fé se eu fosse lá. Mas ele acreditava que eu ia ter. Ele tinha a fé que você não tem. Isso, exatamente. Ele tinha fé. Eu achei isso muito bonito. Sabe? Esse garoto, ele queria me ajudar. Você entende que ele queria me ajudar? Então é um negócio, eu acho bonito é foda isso. Mano. Entendeu? É um negócio, pô, Léo, ele tipo assim, pra ele, eu por não ter fé, eu tenho um problema. E ele quer me ajudar com esse problema. Ele queria te salvar. Exatamente. Queria te salvar. Esse garoto é um herói. Esse garoto é um herói. Tá? Tava perdido. Esse garoto é um herói. Isso é foda mesmo. É uma mensagem que me emociona. Até hoje essa mensagem me emociona quando eu lembro dessa mensagem. Bom, continuando. Me emociona pra caralho essa mensagem. Mas é muito foda mesmo. Forte isso aí. Me emociona pra caramba. O que eu tava contando que eu esqueci? Da guerra dos canais. Por que que os tá. te Aí tá. incomodavam? Quando você estuda ciência mesmo, igual eu gosto de astronomia, estudo engenharia, um monte de coisa e tal, você vê umas coisas, cara, que você fala, meu Deus do céu, só pode ser Deus aqui, porque não... tem hora que você... Umas coisas que você não acha justificativa. A ciência não explica? Tem várias coisas, um monte de coisa a ciência não explica, um monte de coisa. Eu tenho uma frase que eu já falei em alguns vídeos, é uma frase minha, que eu falo assim, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. Isso é uma frase minha. E é difícil entender. Ninguém que eu falo essa frase entende, né? Porque imagina o seguinte, que a gente
Porque Deus, o que é Deus? Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Então, a partir do momento, por exemplo, hoje a gente tem muito mais ciência, não ciência da ciência em si que a gente fala, mas ciência de ter conhecimento, a gente tem muito mais ciência das coisas do que as pessoas de 2 anos atrás, porque eu tenho um celular que tá me trazendo informação do mundo todo, o tempo todo. Então a gente pode ter muito mais acesso à informação. Por exemplo, eu tenho mais olhos hoje em vários lugares. Isso, se eu falasse disso 400, 500 anos atrás, isso é um poder divino. Concorda? Isso. É um poder divino. A gente pode voar, que não se podia anos atrás. Então, cada vez que a gente vai aprender um conhecimento novo, isso nos eleva a um status novo que pro passado era algo que parecia divino. Você concorda? Claro. Totalmente. E se a gente tiver todo o conhecimento do universo? Se eu puder, por exemplo, inclusive nos mudar biologicamente, aumentar o poder de processamento do meu cérebro, que ele é limitado, tá? Então, se eu puder fazer isso, e se eu puder dessa maneira ser uma coisa meio Matrix, e eu puder ter todo o conhecimento do universo, tudo que for possível ser feito, eu vou poder fazer. Eu não vou ser uma espécie de Deus? Sim. Então eu falo, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. Quando a gente levantar a última pedra do conhecimento, quando eu desvendar o último segredo do universo, não seremos nós deuses? Agora, a questão é a seguinte, isso é possível? Sim, porque a gente é filho dele, né, mano? Então, mas não sei. A gente caminha pra Eu ser não isso sei, um momento. Porque existem umas barreiras do universo. Tem umas coisas que parecem, pode ser que não sejam. Mas, por exemplo, a velocidade da luz é uma barreira. O tempo Eu é não uma consigo barreira, passar. né? Uma barreira, um tempo não, necessariamente. Não? Eu nem acredito direito que o tempo existe. O tempo é uma sucessão de eventos, né? Tempo é uma abstração, no meu entender. Mas tudo bem. Isso a gente fala de outra hora, senão eu vou esquecer o que eu tô falando. Tá? A velocidade da luz é uma. É uma barreira. A velocidade da luz é uma barreira. Você não consegue passar dela. O 0 Kelvin é outra barreira. Eu posso chegar... Até uma pergunta interessante pra se fazer. Por exemplo, eu posso chegar a 100 graus Celsius, Sim. a 200, a 300, a 1000. Eu posso chegar a 3.000 graus Celsius, a 5.000 graus Celsius, certo? Eu posso chegar a menos 100 graus Celsius. Sim. Posso chegar a menos 200. Posso chegar a menos 300? Que é o 0 Kelvin. O 0 Kelvin é menos 273,15. Eu não posso chegar. Tem um limite. Por que menos 273,15 é o limite? Não é a paralisação das moléculas ali? Temperatura é outra coisa que não existe. Em engenharia metalúrgica ou engenharia de materiais, a gente trabalha muito com diagramas que falam sobre tempo e temperatura. Né? Porque a gente faz tratamento térmico e tudo depende de tempo e temperatura. E eu brinco, a coisa que a gente mais usa, que é mais importante pro nosso trabalho aqui, as duas coisas que a gente mais usa, tempo e temperatura, são duas coisas que nem existem. Tá? Tempo, que é uma abstração, que no final das contas é uma sucessão de eventos. Se não tiver um evento acontecendo, se não tiver um movimento, se não tiver a mecânica envolvida, o tempo não existe. Não faz sentido falar em tempo. E temperatura nada mais é do que eu medir a energia cinética das partículas. Exato. É a agitação das partículas. Por isso 0 Kelvin, porque quanto menos agitada, menor a temperatura, até que a partícula fique parada. Não dá pra ficar mais parado do que parado. É a menor energia que ela tem. É o 0 Kelvin. São limites que não dá pra eu passar na natureza, concorda? Sim. Só que tem alguns limites que eu acho estranho. Algumas barreiras que eu acho estranho. Por exemplo, no passado. No passado, eu lembro quando fizeram a primeira sopa primordial. Os caras fizeram uma mistura de amônia e tal. Tentaram simular o ambiente que tinha na Terra. Né, quando apareceu a vida na Terra. Me lembra de falar isso aqui também, isso é uma coisa bem interessante. Quando apareceu a vida na Terra, eles tentaram simular. Você tinha um ambiente que tinha amônia, você tinha eletricidade, os raios e tal. E aí apareceram as primeiras proteínas. E eles simularam esse ambiente e conseguiram produzir essas proteínas. Quando isso aconteceu, os caras, putz grilo, agora a gente descobriu como fazer a vida. Né? Descobrimos o caminho para fazer a vida. E ninguém fez a vida até hoje. Então, apesar de eu entender o caminho, criar a vida, talvez tenha uma barreira aí que Deus falou, opa, aqui não. A vida só eu. Tá? E tem outras coisas, por exemplo, hoje a gente não tem chat GPT, inteligência artificial e tal, não sei o quê. Sim. Por mais que a gente faça todas as inteligências artificiais do mundo, será que vai surgir uma consciência artificial? Acho difícil. Então, talvez exista outra barreira. Como existe pra vida, eu chego das proteínas, mas não forma a vida, talvez eu vou fazer toda a inteligência artificial do mundo e eu não chegue na consciência. Porque talvez seja uma barreira aí, Deus fala, não, aqui sou eu. Consciência quem dá sou eu. Sim. Entendeu? Talvez não. Talvez a gente vai evoluir e a gente tanto vai conseguir fazer a vida, como a gente vai conseguir criar consciência. Mas enquanto a gente não conseguir, parece que tem uma barreira aí.
Quem botou essa barreira aí? Se eu consigo fazer as proteínas, consigo fazer as bases da vida, por que eu não consigo fazer a vida? Se eu conseguir fazer a inteligência artificial, por que eu não consigo fazer ela ter consciência? Já que isso aconteceu de forma espontânea e natural na natureza. Que é uma coisa que eu acho até extremamente curiosa, porque a vida, acredita que ela apareceu no planeta, e olha só, tô falando de uma coisa que eu não entendo nada, porque eu sou de engenheiro. Mas aí que tá, a engenharia é um negócio legal, porque ela te ensina as ferramentas básicas da natureza. E com ela você consegue... É como se tiver uma caixa de ferramenta básica. Você tem uma caixa de ferramenta boa, tá? Com as ferramentas básicas. Você mexe com qualquer motor de qualquer marca de carro. Sim. Então, por isso que quem mexe com essa área de exatas aprende bem os fundamentos. Ele consegue falar um pouquinho em qualquer área. Então, por exemplo, a gente acredita, até hoje, que surgiu uma vida no nosso planeta. E desta vida, dessa primeira vida que surgiu, todos nós descendemos. Certo? É isso que você acredita. Sim. Essa vida surgiu, ela se multiplicou, se espalhou pelo ambiente, ambientes diferentes promoveram mutações diferentes, e aí isso virou toda a vida que a gente conhece hoje. Tudo bem? Mas o que eu acho estranho nessa história, aí tem aquele negócio da Gênese. Como que essa vida apareceu? Tem gente que fala, não, ela veio de outro planeta. Veio aqui num meteoro, uma bactéria, sei lá. Tudo bem, mas aí não me resolveu o problema. Como que a vida apareceu nesse planeta? De onde veio a nossa vida? Então não me resolveu o problema. O que eu acho estranho é que a vida surgiu, acredita-se que a vida surgiu na Terra, mais ou menos 3,5, 4 bilhões de anos atrás. A Terra tem por volta de 4,7 bilhões de anos. E a Terra é uma bola de fogo. Ah, era até pra falar da estabilidade do clima, esqueci. Lembrei agora disso aí. A Terra é uma bola de fogo, então ela foi esfriando, tal, até a gente ter condição de ter água líquida e tal. Sem ter essa água líquida a gente não ia ter vida. Então dá a impressão de que assim que a Terra deu condição pra existir vida, porque há 4,6 bilhões de anos atrás não dava pra ter vida, porque era só fogo. Não dava pra ter vida. Então ela foi esfriando e dá a impressão de que assim que a Terra teve condição de ter vida, a vida apareceu. Então parece que não é tão fácil assim de surgir a vida. Se logo que teve condição pra vida aparecer, a vida apareceu, por que apareceu uma só? E todos nós viemos dessa? Por que não apareceu 2, 3? Por que não apareceu uma vida aqui e uma vida lá do outro lado do planeta? Você entendeu? Porque a vida ela não precisava ter aparecido 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Ela podia ter aparecido 1 bilhão de anos atrás. Concorda? Claro. Então concorda que parece que ela apareceu logo que a Terra deu condição de aparecer vida, ela apareceu. Então você fala, então ou Deus colocou aqui, assim que ficou pronto, ou Deus colocou aqui, ou se não, fala, é muita coincidência, né? A vida ser um fenômeno tão difícil de aparecer, mas logo que teve condição, ela apareceu. E se logo que teve condição, ela apareceu, então parece que não é tão fácil da vida surgir espontaneamente. Não é tão difícil de a vida surgir espontaneamente. Se não é tão difícil, por que não tá aparecendo em outros lugares? Então, Deus encaixa fácil nisso aí, quando você volta. Mas sem Deus, você fala, caraca. Mas eu não consigo ter a fé, pra ter a certeza que Deus existe. Mas quando você olha pra alguns casos, você fala, caramba, tá faltando alguma coisa aqui. Talvez seja ignorância nossa, falta lacunas, porque a ciência falta um monte de coisa na ciência. Talvez a gente descubra isso amanhã. Não sei. Eu gosto de acreditar que Deus existe, assim. Nesse ponto, assim, eu prefiro acreditar. Cara, eu conheço alguns ateus que falam assim, eu sou ateu porque acreditar que Deus existe é acreditar que o homem não seria bom se não existisse Deus. E eu gosto de acreditar que o homem pode ser bom sem a justificativa de ter Deus ou não. Eu acho bacana isso. Sim. Né? Porque o que acontece? Tem uma história que aconteceu há muito tempo. Eu era moleque. Quando eu era moleque, eu era bem idiota quando eu era adolescente, né? Mas bem idiota. E eu falo isso, foi até curioso. É uma história que eu já contei várias vezes em vídeos meus. E uma vez eu vi o Rica Perrone. Sabe o Rica Perrone? Sim. Ele repetiu exatamente a história do jeito que eu contei. Ou ele viu no meu canal, ou alguém chegou nele, porque minhas histórias se multiplicam por aí, chegou nele.